nós queremos fazer a leitura do Salmo 128. Assim como dissemos, nesta sexta-feira passada, foi comemorado o Dia dos Namorados. E é claro que namorado não é aquele que está começando. Namorado é aquele que vive, né? Aquele que vive ou começando ou terminando. A vida é tão breve que quando a gente pode viver 50, 60 anos de casado, então a família já faz uma grande festa porque é um heroísmo, né? Tanto na idade como também no comportamento. Estas duas coisas entram aí na linha e elas são bem observadas. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos. Encerra retumbantemente com este termo, paz sobre Israel. Hoje nós vamos verificar um pouquinho sobre a moldura de um lar abençoado. Vou repetir, moldura de um lar abençoado. Queridos, nós precisamos entender que, de fato, este salmo transcende a toda a nossa expectativa e, na realidade, os nossos costumes habituais. Ele faz uma referência exclusiva a Israel, mas não deixa de forma nenhuma de ser aquele que passa o tempo e chega à nossa querida cidade de Campina Grande, eu diria agora, ao nosso querido Brasil. A nossa expectativa com referência à análise desse texto é a mais linda e limpa possível, porque de fato ele começa falando sobre bem-aventurança, isto é, o comportamento de Deus com referência ao comportamento da família, do lar, principalmente do marido, daquele que é o líder, daquele que de fato está colocando a família em ordem, habitualmente procurando fazer dela uma grande família. A gente começa a nossa meditação com a seguinte expressão: antes de amar, limpe bem o coração, pois o mel mais puro pode azedar num recipiente sujo. Repito, antes de amar, limpe bem o coração, pois o mel mais puro azeda num recipiente sujo. Todas as molduras do mundo enquadram uma história. E quando a gente vê as nossas molduras penduradas nas nossas paredes, elas têm uma ocasião, elas têm uma representatividade, elas têm uma história, elas falam conosco, porque elas não estão vazias, elas têm alguma representatividade ali dentro. As melhores histórias estão nas molduras, mas também algumas piores histórias estão nas molduras. As melhores estão lá com inesquecíveis lembranças. E as piores histórias, as mais hilárias, estão lá como que merecidas críticas. A gente poderia, de alguma forma, olhar para aquela moldura e fazer a nossa autocrítica pelo fato da representatividade daquele elemento que está figurado ali dentro daquela moldura. Mas além disto,
nas molduras também temos significativas histórias ou dispensáveis lembranças, ou indispensáveis também. Quando a gente olha para as significativas histórias que estão nas molduras penduradas nas nossas paredes, hoje quase algumas delas extintas pelo fato dos costumes e os nossos valores terem sido elementos que transitaram, que foram para o outro lado, mesmo assim, não esquecemos de maneira nenhuma daquilo que as nossas molduras figuram, contando de forma bem exata aquilo que nós fizemos durante o nosso tempo de vivência. Mas atenção, diante destes fatos, a gente tem a obrigação de construir nossos lares com alicerces sólidos. Quando nós lemos o Salmo de número 128, ele passa a fazer de fato uma menção específica sobre o lar cristão. Ele diz: bem-aventurados aqueles que temem ao Senhor. Isso quer dizer que precisamos construir nossos lares com alicerces sólidos. Isto porque, para não levarmos de fato as nossas construções à ruína. Isto é, as nossas atitudes, aquilo que temos como elemento vivencial cada dia. Nós podemos fazer construções que podem simplesmente levar nossos lares à ruína. O nosso salmista está dizendo que é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Automaticamente ele está dizendo que quem teme a Deus não vai fazer construções que levarão os seus lares à ruína. Mas também precisamos entender, para não levar os nossos lares à ruína, isto era, as construções deliberadamente organizadas, colocadas dentro da nossa ordem, precisamos então de amor de verdade e valorização. Porque esses três elementos, amor, verdade e valorização, são aqueles que dimensionam aqueles que estão vivendo conosco. Amor é a singularidade da vivência em que atrai. Verdade é o elemento dispositivo em que a gente não pode absolutamente desprezar em um só instante. Isto porque quando a gente não vive a verdade, a mentira desconstrói uma série de fatores que nós estamos suando para viver, suando para trazer à baila. No entanto, quando não existe verdade, é claro que tudo vai por água abaixo. Mas vamos à questão da valorização. O marido, muitas vezes, não valoriza a esposa. E muitas vezes a mulher também faz a mesma troca de moedas. Isto aí, significativamente, é um elemento que vai empurrar a construção para baixo. Isto porque construir nossos valores ou nossos alicerces como elementos sólidos, quando a valorização não existe, é uma contradição vivencial. A gente precisa entender que a valorização não depende absolutamente dos valores de ordens limitados daquele em que estamos fazendo atribuição. Mas são os elementos que temos a oferecer. Valorizar alguém é nosso dever. Valorizar o cônjuge é dever da mulher ou do marido. Mas quantos estão se perdendo nesta curva tremenda? Porque a valorização deixou de ser uma premissa maior, isto porque o próprio tempo fez com que ele ou ela, de alguma maneira, não entendesse que precisaria dar continuidade aos valores
pessoais em que cada indivíduo tem, simplesmente porque vive tantos anos, se acostumou e agora vai tratar o outro com desdém. A senhora está pensando bem nisso? O meu querido assistente está pensando bem nisso? Eu disse que quando você pretende de fato amar alguém, deve limpar profundamente o coração, porque o mel mais puro azeda num recipiente sujo. Se o coração não aprendeu a amar, usar verdade e valorização, estar de fato com a tampa longe, a sujeira estar aí campeando e poderá ser o elemento que estraga, que é azede este amor ou este tão precioso mel, em que de alguma maneira vai trazer logo cedo determinados prejuízos que são irreparáveis. Mas além disto, precisamos ter boa consciência, não apenas ter amor, verdade e valorização, mas ter boa consciência dos acertos e defeitos que temos a realizar. Os acertos são aqueles em que a gente luta cada dia para equilibrá-los. Os acertos são estes elementos que dependem única e exclusivamente da nossa avaliação do nosso próprio comportamento. Você não precisa depender do outro para acertar. Você não precisa depender do outro para, na verdade, viver estes elementos conceituais de maneira bem aflorada, de maneira bem experimental. Você precisa simplesmente entender que é você que tem o dever de colocar estas coisas dentro da mais perfeita ordem. E eu diria, ter boa consciência é fundamental na vida de cristão. O cristão que não tem boa consciência, é bem possível que ele pense muito acerca de Deus erradamente. Porque ele vai fazer o seu conceito e imputar sobre Deus. Deus não vai de maneira nenhuma aceitar as nossas medidas conceituais para que cheguemos a nos defender. Se porventura o senhor ou a senhora diz, eu nasci assim e vou morrer assim, eu diria que você precisa fazer uma avaliação de que a sua mudança de vida é real ou não. Quando nós entendemos que somos donos do nosso próprio nariz e não aceitamos o comando de Deus conforme a Bíblia Sagrada nos ensina, estamos de fato andando como equilibristas, cai mas não cai. São aqueles que confiam em si mesmos, estando nas mais altas alturas, mas não sabem que os ventos podem soprar repentinamente e derrubá-los. Desta forma, amor, verdade, valorização e ter boa consciência dos acertos e defeitos são elementos próprios, necessários e indispensáveis àqueles que vivem casados ou estão pretendendo viver uma vida a dois. Além disto, ter boa reputação. Como é que queremos construir um lar com uma reputação duvidosa? Como é que queremos construir um lar onde as observações daqueles que estão de fora caem exatamente na nossa cabeça e elas passam a ser notícia transitória que vai alcançar fulanos e beltrano, dando mais nota daquele que está tendo um relacionamento. É preciso entender que vida cristã é vida representativa. E quando nós observamos isto, nós entendemos que a palavra de Deus é este elemento singular que orienta-nos em todos os sentidos. E agora estamos diante da vivência chamada lar, onde não as paredes, mas a vivência
não as paredes, mas a entrega, a renúncia, a compreensão, a valorização, são elementos necessários para que haja felicidade. Quando a felicidade vai embora, é porque estas coisas não funcionaram. Além disto, de boa reputação, testemunho de conduta daqueles que estão dentro e fora, é uma necessidade. Mas escutem bem, o texto lido nos fala de domínio próprio. Esta singularidade é indispensável. Aqueles que se arvoram a fazer aquilo que sua vontade pede, não estão vivendo na dependência de Deus, pois vidas transformadas obrigatoriamente têm que ter domínio próprio. Quem não vive domínio próprio, produzindo confiança, certamente, com palavras ou quaisquer outras atitudes, será exatamente um ponto para criar feridas, amarguras, tempestades, adversidades, problemas e a ilusão de que ainda existe amor neste lar. Mas vamos para o nosso segundo ponto. Este salmo nos fala de aperfeiçoarmos as nossas caricaturas. Aqui no gabinete pastoral existe uma bonita caricatura de um pastor, não é? Feita exatamente por um dos meninos da média, Caleb. Todos dizem que se parece comigo. Ao lado tem uma fotografiazinha em que o autor da caricatura, que eu chamaria caricatura, fez exatamente colocando todos os traços ali. Mas eu pergunto para você, vamos imaginar comigo, o que teria de fato mais aparência? Seria a caricatura ou a fotografia? Aí você chega a convergir que é a fotografia. A caricatura pode ter de fato elementos de N cores, mas ela começa exatamente em preto e branco. Se você entender que aperfeiçoar as caricaturas da vida são elementos abençoadores para o lar, você vai entender que precisa colorir as atitudes para que elas não fiquem em preto e branco e simplesmente você se acostume com aquilo que não é normal agora. Faça outras tentativas para acertar melhor. Isso quer dizer que você vai colocar cores na caricatura. Você vai ampliar. Você vai fazer com que ela tenha aparência um tanto mais nítida. Cristão que vive em lar precisa exatamente lutar por isto. Não viver implacavelmente a caricatura, achando que de fato é a melhor peça, ou pelo menos é a melhor e maior recorrência do momento. Amplie, coloque cores, faça com que tudo isto se torne mais nítido, mais bonito, mais presente. E ninguém tenha dúvida que é você mesmo. Isto é, ninguém tenha dúvida que seu coração, a sua vida, o seu domínio próprio, o seu amor, não é elemento que constrange ninguém, porque você faz tudo isto com profunda verdade e valorização. O que é que o texto diz? Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Em primeiro lugar, a gente tem aí um comportamento de vida dado às exigências da própria vida, que leva o indivíduo a ter de fato uma certa imagem diante daquilo que ele faz. Digamos que o indivíduo seja um tremendo preguiçoso, a família vai sentir isso logo, logo. Digamos que ele seja aquele em que despreza a organização, a família vai logo entender que ele é relaxado. É preciso colocar na mente aquilo que nos aborda cada dia, como que fazendo-nos perguntas: o que é que você vai fazer com isso aí? Isto é, o que é que você vai fazer com relaxamento?
O que é que você vai fazer com palavras desprezíveis? O que é que você vai fazer com atitudes que ferem? O que é que você vai fazer? Além disto, viver do trabalho não era apenas colocar elementos em casa para que a família possa ter a comida certa. Isto não é problema que resolve aquilo que está dentro do coração. Isto é simplesmente providência obrigatória. Aquilo que está no coração é mais essencial do que qualquer outra coisa. A valorização das pessoas tem sido de fato elementos que se costumam a simplesmente entrarem numa exploração em que elas vão para outro caminho e deixam de serem elementos com uma profunda realidade. Faça outras tentativas de melhorar. Em segundo lugar, tente ser criativo, trazendo para casa coisas novas e boas. Quando a gente traz para casa coisas boas e novas, não quer dizer que trouxemos obrigatoriamente um pedaço de carne novo. Não quer dizer que trouxemos uma blusa, um vestido ou um sapato para o menino e coisa assim. Estas coisas são necessárias e essenciais, mas você precisa entender que coisas novas também estão dentro de atitudes novas e nobres. Esta realidade empolga, satisfaz. As impressões começam a serem dinamizadas. E a unificação da impressão dinamizada exatamente com ternura, com carinho, fortalece este lar. E a bênção do Senhor está ali, porque todos aprendem a renderem graças a Deus pela maneira consistente como estão vivendo. Tente colorir as páginas da vida. Sabe por quê? Porque você estará corrigindo o que está em preto e branco. Tente colorir as páginas da vida, porque você estará corrigindo aquilo que está em preto e branco. Isto é, aquilo que ainda não está no devido lugar. Não está essencialmente na mesma posição. Quando nós olhamos para isto, precisamos também lembrar que o nosso tempo precisa ser adequado. Tem gente que o seu tempo é todo bagunçado. A família não entende o que o pai quer. A esposa não entende o que o marido quer. E vice-versa. Parece até que eles são absolutamente independentes desta maneira de viver coletivamente. Esta razão parece até que enfraquece, e é verdade que enfraquece o relacionamento. Se ninguém sabe o que o outro quer, e às vezes a independência leva o outro ou o fulano fazer tudo o que quer, essa coisa traz realmente separação. E quando eu digo separação, eu estou dizendo distanciamento. Não adianta conversar com o marido porque ele tem outra cabeça. Não adianta conversar com a esposa porque ela faz o que bem entende. Como é que este lar vai funcionar bem, minha gente? Como é que esta cadeia de coisas desencontradas, onde é que vai parar? Imaginem, pois, se tudo está desarticulado, é claro que não vai funcionar bem. E cada pessoa vai começar a fazer a sua decisão nas escolhas, e estas podem ser simplesmente o ajuntamento de determinadas coisas que vão simplesmente eclodir o lar. Quando nós observamos que precisamos usar adequadamente o nosso tempo, surge a pergunta: como? E logo eu respondo: não tenha vergonha de aprender as melhores coisas. Quando a gente tem vergonha de aprender as melhores coisas, logo o nosso título é orgulhoso, independente, irracional.
Se a gente quer aprender as melhores coisas, temos que estar abertos. Temos que entender que existe sempre, no arsenal do nosso aprendizado, um lugar para uma nova coisa que seja boa. Não tenha vergonha de aprender as melhores coisas, de corrigir os melhores e grandes erros. Quando a gente não aprende a corrigir os erros, a gente continua errado. E é bem possível que o erro me torne, diante da minha família, alguém que eles não entendem quem eu sou. Estou ali. Eu durmo dentro dessa casa. Eu sou mãe ou pai. Eu sou filho ou filha. Mas ninguém entende quem eu sou, dado a minha maneira de fazer as coisas. Portanto, não tenha vergonha de aprender as melhores coisas e não tenha vergonha de corrigir os menores e grandes erros. Quando a gente aprende a corrigir, é claro que a gente acerta, a gente dinamiza, a gente dá um novo norte, a gente dá uma lição e uma grande oportunidade da família, de fato, passar a nos amar muito mais. Corrigir os erros faz com que isto produza confiança. O indivíduo que nunca corrige seus erros, a esposa nunca confia nele. Desculpem. Por quê? Porque ele é o mesmo. É incorrigível. É o dono do seu nariz. Assim também as mulheres fazem a mesma coisa. Quando a gente diz que somos cristãos, precisamos estar exatamente com as metas de Deus, não no bolso, mas no coração, na mente, na alma, para estarmos prontos a fazer aquilo que a Bíblia diz. Mas além disto, aprenda adequadamente a colocar o seu tempo abençoando no lugar de alimentar maus desejos. Quando a gente não abençoa, a gente maldiz. Mas graças a Deus que existem aqueles que estão imunizados. Não é o seu marido que vai trazer maldição sobre você. Não é sua mulher que vai trazer maldição sobre você. Ponha o coração em ordem e você vai escapar desta maldição. Coloque a vida no altar e lembre-se tão somente que Deus vai abençoar sua vida e lhe blindar. Mesmo que um redemoinho esteja rodando dentro da sua casa, a glória de Deus não vai deixar de funcionar na sua vida. Mas precisamos também exercitar-se para vencer aquilo que temos dificuldades. Quem é que não tem alguma dificuldade para vencer determinada coisa? Eu tenho as minhas dificuldades. E muitas vezes quero tão somente lembrar que para vencer certas dificuldades, eu preciso de uma renúncia que amarga na carne. Eu preciso de uma renúncia que dói profundamente. Maridos, por exemplo, que quando muitas vezes tem que renunciar certas coisas, a sua autoridade estar colocando em xeque, imagine como isso dói no coração de um homem. Mas a senhora não aprendeu ainda que a grande realidade é que amanhã o seu lar pode estar dividido e a senhora chorando longe do seu marido. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É isto que São Paulo diz. E ele está dizendo isto, dizendo que os homens precisam colocar profundo amor, que é exatamente um comportamento em que vai convencer estas senhoras a serem de fato mulheres cheias de alegria e de prazer. Mas ainda, o que é que nós temos aqui? Nós temos não apenas exercitar-se para vencer aquilo que temos dificuldades, mas não esperar a crise para descobrir o que era importante, enquanto você não fez nada
para evitá-la. Vou repetir isto. Não espere a crise para descobrir o que era importante, enquanto você não fez nada para evitá-la. Se você não fez nada para evitar a crise, pode ficar certo que ela vai chegar. Se você não fez nada para evitar a crise, pode ficar certo que ela vai te perturbar. Ela vai te desafiar e quem sabe você vai se achar tão pequeno diante dela que não tem saída. Olha bem o que eu estou te dizendo. Senhora, é preciso de fato evitar as crises que muitas vezes são criadas por palavras que são ditas sem qualquer freio, sem qualquer imaginação, sem qualquer meio de pensar que isto pode gerar de fato uma grande situação de amargura, como se de fato um vulcão estivesse entrando dentro da sua casa. Em quarto lugar, não peça emprestado o que está a seu alcance. Eu não estou falando de elementos em que a gente vai na casa do vizinho e pede emprestado para depois devolver. Eu estou dizendo, não peça honestidade emprestada a ninguém. Seja honesto. Seja honesta. Viva essa realidade com profunda introspecção. Por que então? Porque isto vai causar a você um bem-estar tremendo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Esta é a linguagem do Salmo de número 4, verso 8, mas é também a universalização daquilo que Deus pode fazer no meu e no seu lar. E a gente precisa aprender assim. Não podemos de nenhuma forma deixar de lado aquilo que é verdadeiro para em seguida descobrir que a perturbação chegou porque a gente não fechou a porta. Mas não peça emprestado o que está a seu alcance, como por exemplo cumplicidade. Tem pessoas que não vivem isto. Cumplicidade parece até que é quebrar um costume, quebrar exatamente uma individualidade. Cumplicidade para muitos é quebrar uma independência, ou pelo menos tirar os direitos de indivíduos. Cumplicidade não é isto. Cumplicidade é harmonizar. É exatamente deleitar-se naquilo que faz com que uma boa junção produza um bom resultado. Se nós, na verdade, queremos viver cumplicidade, precisamos entender que o elemento próprio para isto se chama maturidade. Se a gente não viver maturidade, também não viveremos cumplicidade. Porque cumplicidade exige atenção para muita coisa. A cumplicidade é um dos elementos que trabalha com valorização. E quando a gente não faz assim, nós simplesmente estamos jogando fora os elementos da junção de um amor, de uma ternura, que foi jurada lá no altar diante de alguém que realizou o nosso casamento. E é bem possível que tudo se perdeu apenas por falta de cumplicidade. Cada um vivendo a sua independência, dando ordens a si mesmo, ou então rejeitando ordens de todos os lados, porque a independência é uma escolha, mesmo que traga amargura na alma. Mas além disto, faça renúncias com real satisfação, porque quem faz renúncia e chora a renúncia, e reclama a renúncia, e põe na cara do outro a renúncia, não renunciou. Ele apenas está vivendo numa prisão, não é numa renúncia. A renúncia é um elemento que traz satisfação, ela é ajuizada. A renúncia é o indivíduo que a gente pensa nos resultados. A renúncia produz bem-estar. Produz bem-estar.
A renúncia é este elemento satisfatório. Não é de nenhuma forma aquilo que é amargo, ou pelo menos azedo. O que então a gente está discutindo nesse instante? É não pedir emprestado aquilo que está ao nosso alcance. A gente não precisa de fato pedir à esposa que nos ajude nisso. Ou você tem bom senso ou não. A mulher não precisa pedir ao marido que a ajude nisso. Ela precisa entender que precisa realizar. E este comportamento é extremamente abençoador. Por último, tenha dependência de Deus, para não depender do cônjuge, envergonhando-se de más atitudes ou falta de atitude. Quando nós olhamos para a dependência de Deus, logo entendemos que isto é uma decisão. É uma decisão que a gente resolve não colocar demarcações. A gente fica à disposição de Deus. A gente se coloca à disposição de Deus. Tem gente intransigente, que quando põe uma coisa na cabeça, não tem quem tire. Tem gente que de fato é dura. A sua cerviz é irreconhecível. Mas é cristão. Mas é alguém que tem a sua vida escrita no livro da vida conforme o indivíduo pensa. Será que tem? Quando nós observamos aquele Pedro cortando a orelha daquele homem, logo entendemos que Pedro tinha dois lados de escolha na sua vida de acompanhamento com Jesus. Eu gosto de Jesus, amo Jesus, sou aquele que eu admiro, mas eu estou pronto para entrar numa briga por ele, mesmo que eu seja capaz de decepar a cabeça de alguém. Quando Pedro é cheio do Espírito Santo, tudo mudou. Quando você muda, tudo muda. Talvez você não mudou ainda. Você simplesmente vive numa gaiola, comendo alpiste. Você vive exatamente numa redoma, subindo e descendo, mas não tem definição. A vida cristã no lar não é isto, minha irmã amada. Queremos aproveitar para dizer, atenção, não abra mão da dignidade. Ela vale mais do que todos os amigos. Seus amigos são bons? Maravilha. Mas não abra mão da sua dignidade, porque ela vale mais que todos os seus amigos. É bem possível que você faça uma avaliação de todos os seus amigos com profunda dignidade. Tenha a sua independente. Não viva absolutamente dependendo de A e de B. Tenha a sua dignidade. Isto fará com que você seja uma mulher, segundo o texto, a roda da sua mesa, produzindo elementos de comunhão. Ela é assim, deve ser assim. Não tenha vergonha de aprender as melhores coisas. Não tenha vergonha de corrigir os erros em que são cometidos. Simplesmente tenha dignidade. Deixe o sol beijar a escuridão dos porões dos seus entendimentos. Dá para você decorar isso aqui? Deixe o sol beijar a escuridão dos porões do seu entendimento ou dos seus sentimentos. Porque quando lá dentro existe escuridão, dado as atitudes que você tem tomado, eu estou falando para homens e mulheres, é claro que tem um buraco tremendo na sua vida. O buraco de ozônio está aí no teu coração. E é preciso corrigir isso, porque a gente precisa ser compacto e não estarmos estilhaçados diante dos desafios que a vida nos impõe. Viva de tal maneira que não tenha vergonha
no resgate dos momentos de solidão, quando você reconhecer haver dito palavras desagradáveis, quando mentiu, mas se arrependeu e pediu desculpas ou perdão, quando teve que mudar de atitudes, quando se tornou servo da intolerância. Imagine só, crente, servo da intolerância. Imagine só alguém que tem o Espírito de Deus, escravo da intolerância. Dá para entender isso? Quem sabe você não tolera mais seu cônjuge, por isso não dá mais importância, por isso não se achega, por isso não tem uma palavra suave, simplesmente você atira de todos os lados. Ou quem sabe, você mata silenciosamente aquele que está lhe acompanhando. Termino dizendo: tenha coragem de fazer a leitura de sua vida. Este deve ser um bom livro para refletir. Tenha coragem de fazer a leitura da vida. Esse é o melhor livro que você pode refletir durante o dia, porque os outros nem decorar o que tem você faz. Se você, na verdade, tem coragem de fazer a leitura de sua vida, porque este é o melhor livro para você refletir, no que servirá a educação para a família quando você não faz a leitura da sua vida? No que é vergonhoso para pais e mães quando estes, de fato, não fazem leitura da vida durante o dia? Só às vezes são tão filosóficos que citam poemas e outras coisas mais, mas são apagados, porque a luz do coração não está conectada em Deus. Sexto lugar e último, sua consciência é o melhor juiz para você conhecer. Isto porque é quem aplica a sua própria sentença, você. Porque lhe enquadra na melhor moldura. Porque é quem melhor lhe configura e lhe afronta e lhe confronta. Porque é quem fielmente lhe julga. Lembra do que eu disse a princípio? Esta é a moldura de um lar abençoado. Deus nos abençoe. Seja, pois, a sua graça sobre nós e que possamos refletir. Dia dos namorados, hein? Foi sexta-feira. Hoje, essa pancada. Não. Um aviso de Deus. Um alento. Um refletor na sua vida. Uma clarinada no coração. Pastor Nilson, pode voltar ao seu posto. Deus nos abençoe. Seja, pois, a graça do Senhor sobre nós. Amém.